Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Upcast, o nosso videocast da Markup. Eu sou a Luíta e tô aqui mais uma vez fazendo as honras desse projeto maravilhoso. E hoje a gente está aqui com mais um episódio que pertence ao MUBS, só que dessa vez MUBS 2024, porque a última vez que a gente se viu foi em 2023. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui com o pessoal da Markup, com vocês que estão acompanhando esse projeto, esses conteúdos todos que a gente traz, com o intuito de gerar mais insumos e esclarecer coisas aí para você, para sua empresa. Então, espero que vocês estejam gostando dos nossos temas e hoje a gente tem um tema bem especial também que eu já vou contar para vocês. Só relembrando, caso você ainda não tenha assistido os outros episódios do MUBS, a gente já teve ali 2 que eu vou ter uma colinha aqui para lembrar, porque já faz tempo, né, gente? Preciso lembrar quais são esses temas, mas a gente falou sobre Sociedade 5.0 e depois ESG, 2 temas muito relevantes que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas não necessariamente você sabe com profundidade do que se trata. Então aproveite para assistir esses 2 episódios ou escutar, se você ainda não fez isso, que eles estão bem legais, porque a gente traz sempre convidados muito relevantes, que têm muito conhecimento sobre o assunto. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar de um tema, como eu falei, que é muito especial. Por quê? Porque ele é importante para todo mundo. Todos nós temos clientes, certo? Independente da área que você trabalhe, do que faz a sua empresa, você tem clientes. Então, hoje a gente vai falar sobre Customer Experience, ou CX, ou CX. É chamado de várias formas, mas o importante é... Vamos falar sobre a experiência do cliente, né? Como que ele está sendo tratado pelas empresas e o que a gente precisa fazer para ele ficar com a gente, né? Para ele consumir, para ele aprovar, para ele se manter, para ele voltar. Enfim, é disso que a gente vai falar aqui hoje. E comigo hoje temos aqui pessoas muito especiais que a gente já estava batendo papo, já adorei conversar com eles, então eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Eu sei que as agendas são bem lotadas, então tirar um tempo para atravessar a cidade, vir aqui conversar com a gente é realmente uma prova de amor. Então agradeço vocês por isso, viu? Ao meu lado aqui temos Sheila Antonioli, Head of Customer Happiness, apaixonada por pessoas e palestrante CX. Bem-vinda, Sheila. Obrigada. Para mim é um grande prazer poder estar aqui hoje, né? Eu agradeço a oportunidade, o convite da Markup e falar de um assunto que eu amo, né? Que é falar sobre a experiência do cliente. Você comentou, Lu, que todos nós temos clientes, né? E, na verdade, todos nós somos clientes. Então, quando a gente fala de experiência, a gente fala de nós mesmos, né? Então, obrigada pelo privilégio, pela oportunidade, poder estar compartilhando aqui também com os meus colegas, né? Tenho certeza que eu vou aprender bastante daqui e, para mim, é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Maravilhosa. Já chegou o quê? Dando aula, não é mesmo? Todos temos clientes e somos clientes. Já adorei. Aqui é o meu outro lado, Juliano Rabelo, diretor comercial da Obra Fácil, empresa do segmento de acabamentos no varejo, Matcom, referência no mercado aqui no estado de São Paulo, que há mais de 2 décadas encanta seus clientes. É isso mesmo, Juliano? É isso mesmo. Bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigada Sempre bom a a você. gente estar aqui trocando experiência de um assunto tão relevante. Arrasou. É isso aí. E aqui ao lado do Juliano, temos a nossa Luciene Schedenfeld, CMO na Markup, profissional com mais de 20 anos de experiência no varejo e bens de consumo, passando por empresas como Grupo Pão de Açúcar, Grupo Nós da Raizen, indústrias de cosméticos, startups, certificação em governança e de inovação pela GoNew e transformação digital na Columbia Business University. Que currículo, hein, Lu? Até me embananei aqui. Quanta coisa, mulher. Bastante. A gente não para, né? E hoje mais ainda, né? Então, muito obrigada pelo convite. Ótimo estar aqui com vocês, nossos clientes. Mais um MUBS e prazer. Vamos para a tarde que vai ser um tema bem bacana para a gente discutir hoje. Maravilhosa, bem-vinda. Bom, então é isso, né? O tema já está lançado, já começamos aí com algumas reflexões. E, Sheila, eu queria saber, assim... quando a gente fala da experiência do cliente, a gente está falando sobre felicidade, né? Algo que você é especialista. E então a gente sempre abre o MUBS com uma pergunta igual, que é a nossa tradição aqui. E eu quero saber,
O que as pessoas gostariam de saber sobre felicidade do cliente, mas ninguém nunca perguntou ou ousou em perguntar? É muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de felicidade, né? Felicidade é um tema hoje que está muito em alta, né? As empresas falam muito sobre felicidade. Nós queremos ser pessoas felizes, queremos ter relações saudáveis, né? Com os nossos familiares, com as pessoas que nos relacionamos, né? Então, felicidade é realmente um tema extremamente importante para a nossa vida. Em tudo que fazemos, né? Em tudo que vivemos. Agora, quando a gente fala de felicidade do cliente, né? As pessoas acham que é algo romântico demais, né? Mas será que realmente é algo tão romântico assim? Será que se aplica a gente falar da felicidade do nosso cliente, fazer o meu cliente feliz, né? Porque antes a gente falava muito sobre satisfação do cliente. Agora não, agora a gente fala sobre felicidade, que é muito maior. Desafio, né? Que é um desafio, né? Poxa. Então, que muitas pessoas têm perguntado, até pessoas que me abordam, falam, Sheila, mas isso é lindo demais para ser verdade, né? É muito romântico. E aí você acha que tem alguma dúvida, assim, recorrente, além, né, dessa expectativa da diferença, de satisfação com felicidade, mas tem alguma dúvida de algo que sempre te perguntam? Agora não é o que nunca te perguntaram, mas o que sempre te perguntam sobre isso. Como que a gente consegue materializar a felicidade, né? Porque a felicidade, para mim, ela tem um conceito, para você tem um outro conceito, né? E como é que a gente consegue descobrir aquilo que faz o cliente feliz? Então, essa é a grande dificuldade das empresas hoje, né? Nós temos personas totalmente diferentes, nós temos produtos diferentes. Então, como é que você pode lidar com essa diversidade, né, de um portfólio de produtos realmente diverso, clientes com características totalmente diferentes uma da outra? Então, como é que você consegue trazer a felicidade, colocar a felicidade acima das relações que você tem com o cliente? Então, sem dúvida, esse é um grande desafio que nós lidamos, né? As empresas, elas têm questionado, eu tenho, inclusive, participado de alguns eventos e as pessoas sempre me perguntam, né? Sheila, mas isso é possível, né? É algo real, é tangível? A gente consegue alcançar resultados a partir desse novo modo de viver, desse novo modo de se relacionar com os clientes? Perfeito. E é muito legal que quando a gente pensa nisso, inevitavelmente a gente também pensa na felicidade do time, das pessoas que trabalham, né? Porque eu não consigo acreditar que um time infeliz vai fazer cliente feliz. Não. Exatamente. É verdade. Como que você faz, Juliano? Eu falei aqui que vocês encantam os clientes, né? Mas como você, como gestor, como que você encanta o seu time para mantê-los sempre motivados, né? E trabalhar essa felicidade dentro da empresa? Eu acho que esse é um desafio de todos nós, né? Eu costumo dizer que o varejo ele é feito de pessoas para pessoas. E a gente já passou da fase de acreditar que a vida pessoal e profissional não se misturam, né? No passado, Exato. se exigia isso, né? Sim. Isso já acabou. Então, eu concordo. Não existe como a gente exigir uma excelência em atendimento, a felicidade do cliente, se a gente não trouxer isso primeiro para o nosso time. Como que a gente vai falar de não ter fricção na área de vendas, por exemplo, e o nosso sistema para o nosso colaborador não funciona? Como é que ele vai levar essa não fricção e atender uma excelência de atendimento, levar isso ao nosso cliente, esse encantamento, essa felicidade, se a gente não pensar primeiro no colaborador? Então, eu acho que a liderança ela tem um papel muito grande de materializar a cultura no seu dia a dia, né? Walk the talk, Sim. todos já ouvimos falar disso, e a gente lidera muito pelo exemplo, mas também colocando o colaborador em primeiro lugar. Se ele estiver feliz, se ele realmente estiver dentro dos valores, do que ele acredita, e estiver alinhado com a empresa que ele trabalha, eu tenho certeza que ele vai levar esse encantamento até o cliente, no nosso caso, que está nas nossas lojas. Isso acontece no dia a dia, mas começa dentro de casa. E essa é uma questão muito interessante, se me permite, né? Claro. Porque, inclusive, há discussões nesse sentido, né? O cliente sempre foi visto como protagonista, né? A empresa, ela existe em função do cliente. A gente sempre falou, eu mesma várias vezes já falei isso no início, né? O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão, mas ele é a razão da empresa existir. Mas se a gente for pensar bem, o colaborador, o empregado,
ele é protagonista. Porque, na verdade, é ele que está na linha de frente. Na verdade, ou na frente dos bastidores, ou atrás. Mas o é ele visite que... nossa cozinha, Exato. né? Ver como que ela está funcionando. Exato. Né? Você não tem o que oferecer se o seu colaborador não estiver engajado na construção de uma solução, por exemplo, né? Então, é preciso a gente ter o equilíbrio. É verdade que o cliente, ele é extremamente importante e nós precisamos valorizar essa relação. Nós queremos fazer o melhor para ele, mas o colaborador, ele tem o seu papel importantíssimo nessa história. Empresas são pessoas. Empresas Exato. são pessoas. Então, Exato. de pessoas para pessoas. Lideranças, né? Exato. Total. Tem cara. Tem, Isso. exato. Tem algumas medidas assim que vocês usam na Obra Fácil para garantir isso, esse bem-estar? O que você enxerga de forma prática no dia a dia, assim? Olha, além de pesquisa de clima, né, essas coisas que a gente conhece, o Net Promoter System. Né, eu acho que tem muitas empresas no mercado que utilizam o NPS como Net Promoter Score. Sim. Isso é usar a ferramenta, vou dizer, pela metade. Porque a parte mais importante quando você aplica uma pesquisa de NPS não é você pintar de verdinho a carinha 9 e 10 ou você dar um incentivo de um desconto na próxima compra se for bem avaliado. Isso é horrível. A melhor parte é você realmente receber o feedback e trabalhar aquele Net Promoter System que vai trazer para você todos os pontos de melhoria. Sejam eles internos, que você pode aplicar um NPS com o seu colaborador, ou seja, com o cliente final. Perfeito. Lu, e aí a gente tem Interessante. a Markup, né, que é uma especialista em experiência, né, em encantar pessoas e ajudar empresas a fazerem isso, né? Como é que tudo isso que a gente está falando tem impactado o trabalho da Markup? Eu vejo, é muito interessante aqui o que os colegas estão trazendo e tem uma parte que é importante para a empresa que parece muito fácil. Você aperta um botão e tudo isso acontece de um dia para o outro, né? Mas tem um processo muito importante que é reestruturação. Então, a Markup passou por uma reestruturação e reestruturação lê-se continua em, porque não é um processo que tem fim, você começa, e passa por um novo modelo de negócio, que é a consultoria estratégica, passa por escutativa. Acho que esse é um ponto que a gente fala muito. Como é que a gente vai querer saber, não ter empatia do cliente, nos colocar no lugar dele, se a gente não tiver uma escutativa? E escutativa passa um pouco por isso que o Juliano está falando. Muitas vezes ela é dura de ouvir, mas ela tem que ser ouvida. Né? E com isso, a Markup trabalha fortemente trabalhou a empresa para essa reestruturação, essa escutativa, uma nova plataforma, oriunda dessa escutativa, que traz novas funcionalidades. Toda a estruturação do CRM, que é justamente isso, é personalizar essa experiência, né? Acho que para o nicho do cliente. Então, eu vejo hoje que a Markup, essa jornada que ela está fazendo junto com o cliente, é desde o começo. É a confiança que você tem de oferecer um trabalho através de uma reestruturação na empresa para o seu cliente. Então, passa por tudo isso e a Markup está nessa jornada. Então, acho que esse é o grande ponto hoje que a Markup está passando e continua a passar, com certeza. Tá? Muito bom. Muito bom. Agora, a gente já até pincelou um pouco aqui sobre tecnologia, né? Como ela pode ajudar a gente de algumas formas nesse processo. E aí, assim, esse mundo tecnológico, a gente ouve falar muitas coisas negativas do impacto que ele tem na felicidade das pessoas, né? Sheila, como é que isso vem impactando de fato? Assim, ela realmente impacta de uma maneira negativa, também positiva? Como você enxerga isso? A tecnologia, ela veio para ficar, ela faz parte das nossas vidas, né? Desde o momento que a gente acorda até quando nos deitamos, a tecnologia ela está muito presente. E, na verdade, ela vem também para impulsionar as nossas relações, né? As grandes empresas, as empresas hoje fazem uso da tecnologia. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, embora a tecnologia ela seja extremamente importante nas nossas vidas e no negócio da empresa, não podemos esquecer que há um humano do outro lado. Exato. E como um humano do outro lado, a gente precisa pensar na tecnologia como um viabilizador das relações humanas. Ela não pode sobrepor a humanidade. É um equilíbrio, né? Exatamente, é o equilíbrio, né? Então, a gente
quando a gente para um pouquinho para perceber, para notar algumas empresas de sucesso, grandes empresas, grandes incorporações, a gente vê que eles usam a tecnologia a favor das relações humanas, né? Empresas que usam a tecnologia adequadamente para potencializar essas relações são empresas que têm clientes fiéis, têm uma grande taxa de retenção de clientes, né? Então, o negócio da empresa, ele precisa usar tecnologia, sem dúvida. Agora, ele não pode se limitar somente a isso. Ele precisa se concentrar na importância do trato e da relação pessoal. Senão é muito frio, né? Exatamente, senão é muito frio, né? E uma coisa importante é que nós passamos por mudanças sociais, mudanças econômicas depois da pandemia, né? E a pandemia, ela trouxe outras necessidades, né? Por exemplo, nós hoje temos a necessidade do contato, né? Do pessoal, de falar, de conversar, de abraçar, Quando de se se expor. discutiu isso, né? Será que vai voltar? Será que a gente... Né? Enquanto a gente ansiou por isso, Exato. né? Exatamente, né? Então, trouxe outras necessidades. E a necessidade de interagir, ela é extremamente forte em todos nós, né? Então, a tecnologia está presente? Certamente ela está presente. E ela tem o seu papel fundamental na nossa vida pessoal e na relação comercial. Agora, não podemos esquecer da importância de tratar de forma humanizada quem está ao nosso lado. Excelente. Agora, eu achei legal que você usou uma frase aí, que você falou que se a gente observa as grandes empresas, né, eles têm clientes muito fiéis e tudo mais. Quero saber, Juliano, como é que faz na sua empresa, que é uma empresa que se propõe a fazer um atendimento personalizado, né, que se preocupa muito com o cliente, como é que faz para transformar um cliente feliz num cliente fiel? Esse é o pulo do gato. Exato, a pergunta de $1 milhão aqui no nosso Mubs. Mas já diria Peter Drucker que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso mesmo. Né? Boa. Então, assim, cultura é viver, né? São as pessoas, não deixar o crescimento e os processos eliminarem aquele 1 para 1 de saber que cada cliente é especial. Acho que isso a gente valoriza muito na Obra Fácil, é um grande diferencial, que o crescimento não sobreponha o atendimento personalizado. Na realidade, assim, o cliente, ele anseia por isso, ele quer ser único, né? O ser humano, ele é único. Todos nós somos diferentes. Os processos, eles são relevantes, não tem como crescer sem ter processos, mas, ao mesmo tempo, a gente leva de forma prática uma autonomia e uma responsabilidade para o nosso time de liderança que faz com que ele possa resolver os problemas do cliente. Eu acho que a maior dor quando a gente cresce, muitas vezes quando a gente se depara com grandes corporações, é que se perde essa autonomia. Então, além de ter todo o pacote tecnológico que a omnicanalidade nos exige hoje, então temos vendas digitais, temos vendas físicas, olha no site, retira na loja, está na loja, está pesquisando características no digital para saber sobre o produto. Esse é um pacote que todo mundo já está vivendo, mas não dá para a gente parar de entender que o cliente tem necessidades únicas e começar a travar a operação. Quando começa a travar a operação, você perde excelência. Então, a cultura, vivendo no dia a dia e tendo autonomia com o time de liderança, é uma das nossas fortalezas. Isso a gente valoriza muito. Muito bom. É muito isso, né? A primeira coisa que você falou são pessoas, né? Tanto por trás da empresa quanto como clientes. E não tem jeito, né? É isso. Vamos romantizar além da felicidade, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser acolhido, né? Esse é o lance, né? Agora, Lu, então tudo começa no entendimento de quem é o cliente. Exato. Acho que esse é o início. Acho que esse é o grande ponto. Acho que fazendo aqui um storytelling um pouco da markup, quer dizer, passa por uma reestruturação, começa a ter a escutativa, começa a entender a necessidade do cliente, melhora a usabilidade da plataforma, adiciona funcionalidade. Então, essa escutativa, ela toma uma amplitude muito grande. Então, como a própria Sheila falou, a tecnologia vem a somar. Né? Então, eu vou falar do básico bem feito, que a gente estava até falando lá fora, né, Juliano? Simples, né? A NRF, que é um congresso super forte aí no mercado, hoje estava falando de básico bem feito. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de básico bem feito, é conhecer bem o cliente. E você só conhece bem o cliente se você faz uma imersão com ele.
né? Primeira coisa é entender a dor, é entender o que ele quer, os desejos que ele tem. Então, isso é um pouco do que a Markup faz junto com os clientes e junto com o cliente. Porque é um trabalho muito B2B2C, né? Porque você tem que entender o cliente interno, que é a marca, e pensar o que ele tem na dor dele ou o que ele precisa alcançar, desejar para o 2C, né? Então, esse é um trabalho muito forte que a gente faz dentro da Markup. Esse entendimento junto com a marca, para ele, e o entendimento dele com o consumidor. Então, é muito importante ter esse olhar. Acho que a Markup tem uma entrega muito relevante para isso, mas juntando um pouco do que a Sheila e o Juliano falou, acho que tecnologia tem de monte, né? A gente viu aí, depois da pandemia, abre a gaveta, pega uma coisa, e o que a gente pega para fazer a felicidade do cliente, né? Tecnologia acaba sendo igual, muda uma plataforma, um preço, etc. Mas o que muda realmente é a alma, né? A alma, a gente não tem ela igual. Você pode ter a mesma tecnologia, mas acho que o que faz realmente a entrega é o sucesso, é o esforço, é tudo que a gente faz para realmente alcançar o cliente a ser feliz. Então, acho que é entender profundamente o nosso cliente, mas jamais deixar de conhecer a alma, né? Entregar isso como uma experiência única. Eu costumo dizer que, assim, atendimento é diferencial. Sim. Porque todo o resto você copia muito fácil, né? Exato. Assim, loja é fácil de copiar, produto é mais fácil de copiar hoje do que já foi no passado. Preço, então, é totalmente copiável, né? Mas o atendimento 1 para 1, isso é difícil de copiar. Né? Então, isso gera diferenciação. Isso gera felicidade no cliente. E personalizar isso, né? Não somos todos iguais, né? Apesar de você ter um mundo físico e um mundo online, ele é único. Talvez a experiência seja diferente, mas você tem que saber disso. Isso você só faz se realmente entender e fizer uma imersão. O próprio cliente, né? Exato. Ele já hoje é único, né? Exato. A gente discutiu muito no passado, né? O cliente do digital, o cliente do físico. E talvez até em algum momento no passado realmente foram 2 clientes realmente diferentes. Hoje a gente, né? Em todas as gerações, não só as gerações mais novas, já não se tem mais essa diferença daquele cliente que ele é puro digital ou puro físico. A experiência pode ser diferente, mas ele é único. Né? E um detalhe interessante é que, bom, não dá para colocar todos dentro da mesma forma, né? Não. E os nossos clientes, quando você trabalha o mapeamento da jornada de um cliente, por exemplo, você faz o mapeamento da jornada dele hoje, mas amanhã ele pode ser uma outra pessoa, com outras necessidades, né? Então, é sempre necessário você estar revisitando o perfil do seu cliente, né? Você está novamente conhecendo ele, porque o nosso cliente muda, nós mudamos, né? Quando a gente passa por algum tipo de situação adversa, as nossas necessidades são outras. O nosso cliente também. Né? Hoje ele precisa disso, amanhã ele não precisa mais, né? Talvez ele passou por um momento de fricção e amanhã ele passa a ser um cliente mais desconfiado, porque ele já vivenciou um momento ruim no passado, né? Então, você precisa tratar ele de uma forma muito diferente, né? Exato. Então, conhecer o cliente de forma individualizada e sempre estar atento a essas mudanças de perfil. E você trouxe um ponto que é super importante, como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Como é que você muda isso? Porque é constante essa mudança, né? Porque ele está conectado, é como a gente. Como é que a gente compra alguma coisa? Você olha a marca, você olha os pontos. Então, essa é a relevância, né? Hoje você vai ver várias indústrias de consumo que antes desenvolvia produtos e falava, toma, cliente, é esse aqui, você vai ter que comprar desse jeito. Hoje não. Hoje você tem que conhecer e muitas vezes você pergunta para o cliente. Você tem que perguntar, né? Ele que desenvolve o produto, né? Então, acho que esse é um pouco da mudança que a gente está passando. E esse saber ouvir é muito importante, né? Porque eu participei de uma palestra que eu ouvi algo muito importante. Ele disse que o cliente sempre nos diz o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Mas, na maioria das vezes, não é através de palavras. Exato. Excelente. Então, a gente tem que saber ouvir, mas muitas vezes não é através das palavras. Mas o cliente sempre vai estar dizendo o que ele precisa. Essa escuta, ela tem que ser bem inteligente, né? E ela é um cross, né? Então, o data-driven, a estratégia, a escutativa. Por isso que é o que você falou. A tecnologia vem para complementar tudo isso, né? Mas isso tudo tem que ter uma cara, uma personalização para que a gente possa... eu sempre falo que por isso que a consultoria estratégica Markup, né? A gente faz uma coisa a 4 mãos. O que a marca precisa e o que a gente pode oferecer. Então, por isso que a gente fala de uma consultoria estratégica,
olhando a visão de cliente. E quando se fala de inteligência, né? E na sua fala, quando você trouxe que o cliente, muitas vezes, o que ele diz não é expresso em palavras, né? A gente pode, por exemplo, utilizar a tecnologia como inteligência artificial, né? Ela nos ajuda a fazer análises preditivas, ela nos ajuda a fazer análises comportamentais daquilo que não é declarado explicitamente do nosso cliente. Aí, veja, novamente, a tecnologia, ela tem o seu papel importante, né? Sim, muito. Então, se nós havemos de fazer os nossos clientes felizes, precisamos usar a tecnologia, vê-la como uma aliada. Perfeito. Inclusive, adorei que você trouxe esse assunto, porque já é um spoiler do nosso próximo episódio. Nem sei se eu podia dar esse spoiler para vocês, mas próximo episódio do MUBS 2024 e último, né, dessa série de 4 que a gente fez, é sobre o Web 3.0, que a gente vai falar bastante sobre, por exemplo, inteligência artificial, como a gente usa isso a nosso favor, né? Porque são tantas possibilidades, é o que vocês falaram, né? E no final das contas é isso, né? Tudo depende do olhar de quem está por trás dessa ferramenta. Exato. Porque, no fim, é uma ferramenta, não é o motivo, né? Não é o core, é o que a gente usa para conseguir essa conexão, né? Com o cliente final, enfim, e com os nossos colaboradores também. Então, muito bem. Agora, eu falei no começo, né, que a gente está na era do cliente. E o mais curioso é que os clientes sabem disso, né? Eles sabem o poder que eles têm. A concorrência é enorme, a gente sabe, nos mercados cada vez mais, tem mais empresas surgindo, mais gente trazendo soluções para problemas coletivos e individuais. Então, o cliente, ele sabe que ele tem esse poder nas mãos. E acho que isso que leva a gente a escutar, né, que os clientes estão cada vez mais exigentes, né? A gente escuta muito isso. Sheila, você acha que existe alguma maneira da gente gerenciar essa exigência, essa expectativa essa régua tão alta, né, que os clientes estão trazendo? Um fator que é importante, né, na relação com os nossos clientes é a comunicação, né? A comunicação, ela nos ajuda a gerenciar expectativas. Ela viabiliza as relações. Então, e principalmente em momentos que você precisa falar um não para o cliente, né? Então, a comunicação, ela é de fato uma arte. Nossa, sim. Né? Então, imagina, você tem um cliente e ele te pediu algo, pediu um produto, ele imaginou aquilo na cabeça dele, mas você sabe que não é viável, né? Como é que você vai falar com o seu cliente, né? Como que é o não nessa Como hora? que é o não? Na né? nossa vida pessoal já é difícil, imagina com essa responsabilidade. Exato, né? Então, o cliente, ele cria uma expectativa em relação àquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, né? E nem sempre dá para fazer do jeito que ele quer. Então, a comunicação, ela é importantíssima para você não perder o cliente, mesmo diante de um não. Perfeito. Né? Então, ao conversar com o seu cliente, é preciso que você mostre para ele outros caminhos. Exato. Embasar o que o não. Exato, O né? não embasado, né? Acho Exatamente, que isso que é importante, né? E muitas vezes apoiado de uma solução. De né? Exato. Porque ele já está com um problema, né? Se ele vem com um não, ele já está com um problema. Então, Sim. como é que a gente pode tentar uma solução? Isso mesmo. Então, mostrar de forma respeitosa aos nossos clientes outros caminhos que são possíveis, né? E pode ser que ele se encontre até muito mais feliz com um caminho alternativo que foi proposto, né? É verdade também que durante a jornada do cliente, ele vai encontrar momentos de fricção. A comunicação, ela entra também como um papel importantíssimo aí, né? Ora, muitos de nós já teve que lidar com situações ruins, com alguma empresa que a gente tem alguma relação, com algum fornecedor, né? Então, há momentos de fricção. E o que é importante, mesmo durante momentos de fricção, é você tentar neutralizar esses momentos de fricção, né? Gerenciar a expectativa do cliente envolve também você neutralizar esses momentos de fricção. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? Existe uma fala do Samson Lee que ele fala assim, pain is good, a dor é boa. E a dor, ela está presente em qualquer relacionamento, né? Agora, como é que você pode lidar, fazer com que a dor seja boa? Enfatizando os pontos positivos, né? Se você enfatiza os pontos positivos da sua relação com o seu cliente, da relação dele com você, você neutraliza a dor. E nós temos grandes exemplos, né? Por exemplo, quando a gente pensa na Starbucks, Samson Lee fez um grande trabalho com a Starbucks, né? O que ele identificou lá? Existem 3 dores na Starbucks.
filas grandes, o preço que é alto, Exato. né? E nem sempre você encontra lugar para sentar. Ai, concordo com ele demais. São dores que estão muito evidentes, né? Mas o que foi decidido estrategicamente no caso da Starbucks? Vamos enfatizar os pontos fortes. Quando você come algo na Starbucks ou toma um café, para quem gosta, é uma delícia. Então, você Sim. está disposto a pagar pelo preço. Né? Quem é que não se sente meio americanizado quando sai com um copo de café na mão? E com na o loja seu nome. Exatamente, o atendimento personalizado, isso. né? No meio de tantos, você escuta uma pessoa chamar você pelo seu nome para te entregar um produto, né? Então, veja, isso é gerenciar expectativas, né? Você entregar coisas que se sobressaiam em relação aos pontos negativos, em relação aos momentos de fricção, em relação às dores do cliente. Perfeito. Se eu contar pra vocês que o nosso tempo está acabando, vocês acreditam? Eu falei pra vocês queria que falar mais um passava pouquinho. voando. Não dá vontade de fazer uns 5 episódios só sobre Dá, isso, gente? dá. Sobre com o cliente certeza. Nossa, todo ótimo. episódio aqui eu fico com um gostinho de quero mais, mas isso é um bom sinal. Mas antes da gente terminar, eu queria aproveitar que a gente tá falando de crise e vamos trazer uma esperança, né? Vamos terminar falando de coisa boa. Então, voltando um pouquinho para a questão da felicidade interna do time, né? A gente, no começo você falou, né, que as pessoas escutam a coisa da felicidade, acham muito utópico, muito sonhador, muito romântico. E, de fato, a hora que o bicho pega, né, gente? A hora que o prazo tá curto, deu tudo errado, foi falado um não que gerou fricção, que É isso. o caos está imperado, como é que a gente mantém a felicidade? Né? Como é que a gente... Porque a gente tem uma série de ferramentas, né, que nos ajudam a manter a leveza, o foco, a calma, o bem-estar. Isso a gente consegue desenvolver, né? Mas isso tudo parece que se perde quando o bicho pega, né? Sheila, como é que a gente resolve essa questão? Quando a gente fala de entregar as melhores experiências aos nossos clientes, né? Fazer com que o nosso cliente se sinta feliz, isso não pode ficar só na fala, né? A gente não consegue entregar melhores experiências só na boa vontade. A gente precisa que isso esteja no DNA da empresa. Que todos, que seja uma cultura, faça parte da cultura. E mesmo em momentos, né, onde o bicho está pegando, né, se a gente tem processos consistentes, a gente vai conseguir lidar com aquela situação. E é preciso que os líderes eles estejam atentos à forma como os liderados eles se comportam dentro dos processos. Uma jornada do cliente, o que sustenta ela são os processos internos. A jornada é pela perspectiva do cliente. Agora, o que sustenta são os processos internos. Então, a empresa precisa estar bem atenta como que se dá a execução desses processos internos para sustentar aquilo que o cliente enxerga, né? Um ponto muito interessante, e a gente vê esse erro acontecer, infelizmente, é muito comum nas empresas, né? É que, às vezes, você coloca uma pessoa para atender um cliente que ela não tem o perfil. Ela não tem o perfil. Pessoa certa no lugar certo. Né? Exato. Isso é muito importante. Né? Nossa, demais. Então, quem está à frente dos bastidores é uma pessoa que tem esse perfil para lidar com momentos críticos, né? Onde o cliente ele tá extremamente satisfeito, ele está o calor das emoções, assim, aflora, né? Então, é preciso ter a pessoa certa. Os processos da empresa precisam prever isso, ter o perfil certo para estar na linha de frente. E a gente tem uma rede de apoio, né? Quem está atrás dos bastidores não faz um trabalho menos importante de quem está à frente. Ele é a rede de apoio, né? Então, se eu quero lidar bem com os momentos de fricção, com os momentos onde a relação ela está muito acalorada, a empresa precisa ter processos consistentes, isso precisa estar dentro, isso precisa fazer parte do DNA, né? Precisa ser parte da cultura da empresa. Aí a gente consegue lidar com isso, né? Ter as pessoas certas junto aos clientes certos. E acho que, assim, é uma coisa que você está falando que, assim, parece que quem tem que prover a experiência do cliente é só quem está no front. Não é isso. Né? A experiência do cliente tem que ser uma única para a empresa. Né? E aí é para a pessoa de tecnologia, para a pessoa da estratégia, para a pessoa do CRM e para a pessoa que está lá no front mesmo. Não é uma missão só de uma área. Né? Acho que é isso um pouco que você está trazendo. E quando o né? bicho pega, né, encarar o problema com transparência e sinceridade. Eu acho que isso é muito importante. Porque quando o cliente vê que do outro lado tem alguém realmente preocupado em ajudá-lo a resolver o problema,
a gente pega junto para resolver. Sim. Quando os dois lados se colocam no mecanismo de defesa, e muitas vezes a gente vê muitas empresas se protegendo atrás dos processos e não buscando a real resolução do problema, o cliente está abandonado. Sim. E aí você tem um discurso de fidelidade do cliente, de cliente no centro, mas na prática o cliente está abandonado quando ele mais precisa. Então, assim, seres humanos, novamente, se você se coloca numa posição de ajudar e realmente buscar uma solução para o problema, o cliente também vai estar do seu lado porque ele vê que você realmente está tentando ajudar. E tem uma frase, eu tenho usado bastante, né, em eventos que tenho participado, e que é assim, ó, atender cliente, né, é tarefa de alguns. Porque só alguns estão ali para atender clientes, né? Agora, proporcionar experiências memoráveis aos clientes é papel de todos na empresa. Exatamente. É a rede de escuta que você falou. Não, eu já fiz o meu papel, vai até aqui. Somos todos CX. Não, Somos todos somos CX. todos CX. Olha que hashtag bela. Exatamente. Ela é ótima. Isso. Arrasou. Boa, muito bem. Mas tem que ser vivida por toda a empresa. É Por isso. toda a empresa. Não é missão de uma área. Né? Viu que importante a área que vocês escolheram vir conversar hoje? Sim. É o que a gente falou no começo, né? Todos temos clientes, todos somos clientes. Isso aí. Realmente isso é muito importante, né? Bom, eu queria dizer para vocês que depois desse papo eu estou feliz. Vocês Que estão bom, felizes? que bom. Sim. Estão felizes? Que bom, gente. Você tá feliz? Você que tá assistindo a gente? Saiu melhor? Te trouxe insights? Espero que sim. E agora, pra gente finalizar, a gente tem uma tradição, né? Que é a primeira pergunta que eu fiz pra Sheila é uma tradição. E a nossa outra tradição é a gente, assim, testar o nosso poder de síntese aqui no nosso MABS 2024. Que é completar a frase que é tema do nosso MABS, que é Be the Change Olha, para mim isso é um desafio, viu? Porque se fosse uma palavra eu não conseguiria. Só para você? Mas uma frase eu vou me arriscar, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Cortella, né? Que ele fala assim, Sim. é preciso fazer o melhor nas condições que tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? E CX é isso, né? Ah, mas eu não tenho tudo que eu preciso para entregar a melhor experiência. Mas faça o melhor naquilo que você tem, né? Porque ser X é isso, é fazer diferente. Uhum. Mas isso não foi uma frase, né? Isso foi um parágrafo. Foi um parágrafo. Então eu vou querer Be the Change É fazer diferente melhor. Maravilhosa. Juliano, Be the Change É entender que um problema ou uma adversidade te traz múltiplas possibilidades de melhoria. Boa. Lu, Be the Change Vocês, hein? Para mim é uma construção infinita. Muito bem. Infinita. Eu fui boazinha hoje, eu deixei eles falarem frases, viu, produção, direção? Vocês viram, né? Geralmente é uma palavra, mas é um tema que não dá pra Não dá. resumir em uma É uma palavra. missão, é um desafio aqui. É isso. Então, muito obrigada, gente. Obrigada a Lu, você. Juliana, Obrigado pela obrigada. Ótimo. Foi um Obrigada prazer a ter vocês. vocês aqui, muito bom ouvir vocês. Espero que também tenha sido legal para vocês estarem aqui. E para vocês, né, que acompanharam esse episódio, mais esse episódio do MABS 2024, espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido mesmo alguns insights interessantes, né, para vocês poderem fazer essa mudança, essa diferença na vida de vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Se você achar que esse episódio é interessante para alguém que você conhece, não deixa de compartilhar. A gente agradece. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, que, como eu falei, vamos falar sobre Web 3.0. Ixi, preciso estudar, viu? Porque tem cada nome de coisas que a gente vai falar, porque tudo muda o tempo todo, toda hora tem coisa nova, né, gente? É isso mesmo. Então, É se você isso aí. também se sente perdido com tanta novidade, vem comigo que a gente vai aprender juntos no próximo episódio. Obrigada. Beijo.